Graças a Deus por mais uma manhã juntos, onde nós podemos entrar para dentro da palavra de Deus e aprender fundamentos que nos coloca cada dia mais em liberdade. O Senhor Deus deixou a sua palavra para que todos, por intermédio da sua palavra, vivessem livre. E nesses últimos dias, nós temos observado a raça humana como, no geral, atemorizada, angustiada, sofrendo com vários tipos de enfermidade, com vários tipos de problemas que têm levado as pessoas a uma tristeza muito grande, a um sofrimento muito grande. E não há classe social para isso. Não existe classe social que está sendo assolada. Todas as classes sociais estão sendo assoladas por problemas de forma devastadora. Problemas na área da alma, dos sentimentos, das emoções, problemas na área física. E nesta manhã nós vamos juntos meditar na palavra de Deus, para que possamos ficar livres por intermédio da palavra. A palavra do Senhor diz, no livro de Gálatas, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ele escreve assim, Gálatas capítulo 5, no versículo 1 diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não vos tornei-vos a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Amado, será que você não está debaixo de um jugo de escravidão? Quanto jugo de escravidão existe? Eu vou citar alguns para ver se talvez num desses você encaixa. O jugo da pobreza, o jugo do medo, o jugo da ansiedade, o jugo do desencorajamento, o jugo da fraqueza, o jugo da enfermidade, o jugo da tristeza e vários outros jugos. A palavra de Deus diz em Gálatas 5, primeiro, Cristo nos libertou para que sejamos de fato não é de falar somente, é de verdade, de fato livres. Cristo libertou você e a mim para que nós fôssemos livres de todos esses jugos. E eu tenho observado, numa das funções que Deus tem me usado no corpo de Cristo, como dons de curar, Deus tem manifestado fluentemente na minha vida, para ministrar cura sobre pessoas. Muitas pessoas Deus tem colocado na nossa frente, para que nós ministramos a unção curadora do Senhor, por intermédio de um dom que Ele tem operado fluentemente na minha vida. Muitas pessoas têm chegado até a mim e pedido que ore por eles. E eu tenho observado que 95% das enfermidades que as pessoas têm chegado e pedido oração, 95% são no âmbito da alma, dos sentimentos, das emoções. As pessoas estão adoecendo por problemas financeiros, por problemas conjugais, por problemas de área familiar, enfim, em várias outras áreas. As pessoas estão adoecendo por causa do sentimento que vem na alma. E eu quero que você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, seja livre desses tormentos, livre desses problemas, livre dessas enfermidades, porque o Senhor enviou a sua palavra para nos sarar. Recentemente, houve um jogador de um time brasileiro que morreu em campo. Todos viram isso na televisão. Por muitos dias passou essas cenas e reprisando ele caindo, ele sofrendo um infarto, ele tendo um ataque cardíaco. E as pessoas, a maior parte das pessoas que viram aquelas cenas, ficou muito, muito preocupadas. Os cardiologistas do Brasil não estão tendo tempo para comer, para dormir, porque é telefonema de pessoas, e as pessoas se cuidando, porque aquela cena lançou um medo sobre as pessoas. Aquelas cenas fortíssimas que eles viram, causou pânico na vida deles, e consequentemente, foi um poder tão forte da imagem, que passou a sentir sintomas. E tudo isso é da alma. A alma do homem
não sendo doutrinada, não sendo treinada pela palavra de Deus, ela pode trazer enfermidade para o corpo. Você quer ver um versículo? O que diz Salomão em Provérbios? Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio. Eu tenho observado pessoas ter problemas sérios de saúde por tristeza. Eu tenho observado pessoas ter problemas sérios de saúde por solidão. A pessoa vai se sentindo sozinha, e sozinha, daqui a pouco ele começa a ter depressão, começa a ter inchaço no corpo, começa a ter sintomas de doenças, e ele começa a procurar nomes para essas doenças. Se ele sentir uma fisgada no peito, ele diz: é o meu coração. Às vezes é a tristeza que está tão grande, a solidão que está tão grande, está causando problema de saúde. Por isso Salomão escreve no versículo 22 do capítulo 17: o coração alegre é bom remédio. Ouviu? Que tal você tomar esse remédio? Dá um pouquinho de alegria para o seu coração. Aí você diz assim para mim, você deve estar dizendo assim: mas com o marido que eu tenho, pastor Célio, como é que eu dou alegria para o meu coração? Se o meu marido já faz 20 anos que nós vivemos juntos, ou 10 anos, ou 5, ou 50 anos, e o meu marido nunca mudou, o meu marido não faz nada para me fazer feliz. Aí está um engano muito grande. Você espera que uma pessoa de carne e osso te faça feliz? Você está esperando ser feliz por uma segunda pessoa? Você está enganado. Você espera que a sua esposa te faça feliz? Que os seus filhos te façam feliz? Não. Jesus, o único que pode te dar felicidade é Jesus Cristo. O seu marido pode acrescentar a felicidade que Jesus dá. Os seus filhos podem acrescentar a felicidade que Jesus dá. Mas pessoas estão ficando enfermas por tristeza, por solidão, e eles começam a procurar doenças. Eu conheço pessoas que ficam doentes para chamar a atenção das outras pessoas. Tem pessoas que gostam que você chega, uma falta de carinho tão grande e uma falta de afetividade tão grande, que eles chegam, você chega na casa deles e eles dizem: olha, eu estou passando tão mal, olha, eu estou tão ruim. Tudo isso é falta de afetividade, é falta de carinho, é uma necessidade no coração que tem, não é do homem natural, é de Jesus. Por isso o sábio Salomão escreve pelo Espírito Santo assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Será que isso não está acontecendo com você? Será que o espírito seu não está abatido por algum motivo? Será que a sua autoestima, como é que está a sua autoestima, amados? Como é que você tem sentido? Eu não estou falando fora, dentro de você. Como é que está a sua vida? O que seria mais fácil você fazer agora, nesse exato momento? Derramar uma lágrima ou abrir um sorriso? As duas coisas você está precisando que alguém promova em você. Uma ofensa para você derramar lágrima, ou um agrado para você fazer um sorriso, para você dar um sorriso. Será que está acontecendo isso com você? Será que está precisando de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa, para te tirar um sorriso? Por que não se alegrar com o Senhor? A palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. O profeta Neemias escreveu no seu livro: a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa ter força na alegria do Senhor, e o Senhor se alegra em você. Você precisa entender isso. Olha o que ele disse no capítulo 18, Provérbios 18, versículo 14: o espírito do homem o sustenta na enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Dá uma gripinha em você, e você está com o espírito abatido, aquela gripe te leva para a cama. Mas se vier uma gripe em você, e você se alegrar, e dar glórias a Deus, e sorrir, e abrir sorriso, e não ir para uma cama, não deitar numa cama, resistir àquele local, aquele leito de enfermidade,
Com certeza a enfermidade não te derruba nunca. Você tem que ter perseverança. Você não pode deixar as coisas abater você. Há pessoas que estão me ouvindo agora que perdeu o emprego, e parece que perdeu foi a vida, não foi o emprego. Puxa, o que vai ser de mim? Será que você é órfão, amado? Será que você não tem um Deus que zela de você? Você vai desesperar e entrar em depressão, opressão, angústia, tormento, enfermidade, porque te tiraram o emprego. É só um emprego que tem? Tem centenas de empregos, talvez tem centenas de empresas que você pode montar. Mas por causa do espírito abatido, por causa de uma condição natural que você recebe dentro do seu coração, tem deixado você amarrado, com depressão, com angústia, achando que o mundo acabou. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das piores doenças que eu já vi é o sentimento de vitimidade. Eu não sei se tem essa palavra no dicionário português, mas você vai entender ela, eu vou te explicar. O sentimento de vitimidade, você é vítima de tudo, inclusive de si mesmo. As coisas não dão certo para você, e você fica lá se lastimando no muro das lamentações, e dizendo, puxa, as coisas para mim não estão dando certo. Em vez de você levantar sua cabeça, partir para cima, tomar posse da vitória, entrar na fé, entrar na oração, você abaixa a cabeça e aceita a derrota. Será que está acontecendo isso com você? Será que você está aceitando derrota na sua vida? Será que você perdeu o estímulo para viver? Por causa de coisinhas? Nós vamos nos hospitais, nós vemos pessoas com câncer, no estado terminal, você chega lá, eles estão respirando para viver. E tanta gente que não tem uma enfermidade, não tem um câncer, não tem uma AIDS, porque tirou o emprego dele ou dela. Minha vida não tem mais graça, minha vida não tem mais sentido. Amado, isso é falta de Deus. Isso é falta de Jesus. Isso é falta da palavra de Deus. Isso é falta de comunhão com Deus. Não deixa a enfermidade abater você. Não deixa as imagens que você vê na televisão entrar no seu coração, que você vê no noticiário do jornal entrar no seu coração. Lá nos Estados Unidos fala, o barril do petróleo vai subir. Todo mundo já começa a ficar triste. Meu Deus, o que será de mim? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. Você está preocupado com seus filhos? Como é que o meu filho vai estudar? Como é que o meu filho vai para a faculdade? Como é que eu vou pagar a faculdade do meu filho? Você está preocupado com isso? Pois deixa eu te falar uma promessa de Deus. Ele diz que prosperidade, abundância existe para aqueles que são justificados por Cristo Jesus. Olha o que ele diz: a sua descendência será poderosa na terra, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. A geração do justo será abençoada. Basta você andar em justiça. Prosperidade e riqueza há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Aos retos, até das trevas nasce luz. O que é reto? Aquele que anda em Cristo, aquele que anda na palavra. Se ele for justificado por Cristo, se ele louvar o Senhor, se ele temer o Senhor, se ele tiver prazer na lei do Senhor, está garantido a salvação dele, a salvação dos filhos dele, das gerações futuras dele, está todas garantidas. Ele disse mais, aos retos, até das trevas nasce luz. Você é reto, tirou o seu emprego? Parece trevas, não é? Pois Deus faz do meio dessas trevas nascer luz. Do meio das trevas. Tinha um moço que chegou para mim outro dia chorando, porque tiraram o emprego dele. E ele então comprou uma corda e ia amarrar e ia se enforcar. E Deus colocou ele na minha frente antes disso acontecer. Eu cheguei para aquele moço e disse: meu irmão, se foi te tirado o emprego, seja justificado por Cristo, anda de acordo com a palavra dele, que ele faz dessas trevas que você parece transformar em luz. Você sabe o que aconteceu? Aquele moço pegou uma fábrica de roupa, que fabrica roupa, e ele pegou aquelas roupas e começou a vender. Ele não tinha uma bicicleta, ele colocou nas costas e começou a vender.
Tiraram o emprego dele, ele começou a vender. Depois começou a vender de bicicleta. Dentro de um ano, ele estava vendendo no carro dele. Das trevas que ele parecia, Deus fez resplandecer a luz para ele. Se não tivesse aquele emprego dele, não tivesse saído, não tivesse tirado aquele emprego dele, com certeza ele estava até hoje lá no empreguinho, ganhando uma mixariazinha. Mas quando tirou, ele queria até suicidar. E ele não sabia que Deus tinha para ele, é o próprio trabalho dele. Se ele quer trabalhar segunda, ele trabalha. Se ele não quer, ele não trabalha, porque ele é autônomo. Porque ele foi para dentro da palavra de Deus, e Deus deu sabedoria para ele, encheu o coração dele. Isso Deus está dizendo aqui hoje, ó. Aos retos, até das trevas nasce luz. Pois é compassivo e justo. Bem irá o que compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado. O justo ficará em memória eterna. Versículo 7, Salmo 112, versículo 7. Não temerás maus rumores. Você teme maus rumores? Será que não é isso que está te matando? Aquela dívida para pagar segunda-feira? E não tem nenhum cruzeiro para cobrir o cheque que você já deu? E você nesse momento estava temendo maus rumores, com medo de não pagar o seu aluguel, com medo de não ter o dinheiro para comida. Isso causa enfermidade em você. A ansiedade causa enfermidade, amados. Quando você veio para esse mundo, você veio nu e vai voltar nu para o pó. Não viva uma vida de ansiedade, viva uma vida de fé. Não teme maus rumores. Por mim, tanto faz o dólar subir e abaixar, o cruzeiro cair ou levantar, o real subir ou descer. Eu não vivo por isso. Eu vivo na fé do Criador dos céus e da terra. Estou te convidando hoje para viver uma vida na fé, uma vida confiando em Deus. Deixa eu te contar uma história. Quando eu era criança na fazenda, moravam os tios tudo reunido numa só fazenda. Então saía para passear um tio na casa do outro. E o meu pai então saía com nós, criança, num domingo daquele, ia passear na casa do outro tio. E era perto, nós íamos a pé. E muitas vezes o gado estava deitado no meio da estrada onde passava. Então eu, mais do que depressa, eu corria para o meu pai e disse: pai, me pega no colo que eu estou com medo do boi. E o meu pai me pegava nos ombros, me colocava aqui, e nós passava pelo gado. Meu pai dizia: filho, o boi é mansinho. Mas eu tinha tanta confiança no meu pai, que eu esquecia até a força que o boi tinha. O que adiantava eu no pescoço do meu pai com um boi de, sei lá, 20 arroba? Ele derrubava meu pai comigo e com tudo, mas quando eu estava nas costas do meu pai, eu sentia seguro. Eu sentia segurança. Então podia ser um touro bravo que eu dizia: eu estou com meu pai. Quando você está com Deus, amado, é dessa forma. Pode vir a dificuldade grande como for, mas você fala: eu estou com meu pai. Eu vou passar por essa dificuldade. Eu não vou ficar nela. Eu vou passar porque o Senhor está comigo. Se eu não caminho com meus pés, o Senhor me leva nos braços. Mas o medo tem anulado a fé. Mas a fé é o único antídoto que destrói o medo. E a Bíblia diz aqui, ó: não temerás maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Você confia no Senhor? Então por que chora? Então por que está se entupindo de remédio? Então por que está fazendo planos e planos de saúde e check-ups e coisas para o seu coração, para os seus rins, exames de mama e tudo isso? Por que você está fazendo isso? Será que não está faltando um pouco de fé? Será que não está faltando ir para o colo do seu pai? A Bíblia diz: não temerás maus rumores. Apareceu um caroço no seio? Graças a Deus eu sou sarada. Apareceu uma dor nos rins? Não aceita. Muitos, quando vê uma pessoa tendo cólica de rins, ele já começa a crer que ele vai ter também. Deixa eu te contar um testemunho. Eu fui ministrar o evangelho em Rio Verde, Mato Grosso do Sul. E naquela reunião uma das pessoas disse: olha, você vai estar aqui amanhã, no dia seguinte? Eu disse: sim, vou estar. Disse: olha, você podia fazer uma coisa, orar pela minha irmã. A minha irmã está com um problema no coração, e eu queria que você orasse por ela. Só que ela está lá no hospital, eu queria que você fosse lá.
Eu falei, não, não vou lá não. Se você tiver fé de arrancar sua irmã do hospital e trazer ela aqui aonde eu estou, eu vou orar por ela e ela vai ficar curada do coração. Ela disse, mas ela está tomando soro, ela está internada, o médico não vai deixar. Eu falei, então não sei. Se você tiver fé de dar um jeito, fé eu tenho, que se ela chegar na minha frente, ela vai ser curada em nome de Jesus. Então foi lá, com muita luta, trouxeram a mulher, colocou na minha frente. Quando colocou ela na minha frente, Deus me mostrou uma pessoa, me deu numa visão, uma pessoa morrendo no colo dela. E eu disse para ela, minha irmã, quem foi que morreu de infarto no seu colo? Ela olhou para mim com o olho arregalado e disse, quem te contou? Eu falei, responde a minha pergunta. Quem foi que morreu no seu colo? Ela começou a chorar e disse, foi o meu sogro. E eu disse para ela, daquele dia que o seu sogro morreu de infarto no seu colo, o seu coração começou a doer. Não foi? Ela falou, foi. Eu falei, pois agora levanta da onde você está e corre, vê se você sente alguma coisa mais. Ela passou mais de 8 anos sofrendo de uma mentira, porque foi tão forte no consciente dela, aquele infarto que ela viu, que ela cria também que ela podia morrer de infarto. A fé dela, ao contrário, estava adoecendo aquela mulher. Ela saiu daquela reunião para a casa dela e não voltou mais no hospital. Até o dia de hoje, alguns dias atrás que eu tive lá, ela está gozando de perfeita saúde, nunca mais teve sintomas, porque Deus revelou aonde foi que a mentira foi alojada no subconsciente dela, e ela começou a crer nisso. Hoje eu estava perguntando assim para Deus, Deus, por que os médicos sempre usam branco? Aparência. Uma pessoa da minha família já viu eu orar, câncer ser curado, visível na hora, AIDS ser curado, muitos problemas de saúde ser curado. E eu fui com um membro da minha família outro dia no hospital. E eu cheguei no hospital e sabia que não tinha nada. Essa pessoa da minha família não tinha nada. Mas eu fui junto, porque se eu falasse para essa pessoa que ela não tinha nada, esse membro da minha família que não tinha nada, ele não ia crer em mim. Quer dizer, é o Célio que falou. Mas o médico chegou de lá para cá de branco, todo de branco, sapato branco, camisa branca, cinto branco, com a maletinha na mão, e pegou, apertou aqui, apertou ali, apertou acolá e apertou dali e daqui, e fez uma bateria de exame e disse, não tem nada não, sua saúde está perfeita. Mas o semblante daquela pessoa, meu parente, foi aformoseado o rosto. Tá bom, doutor, que maravilha, então não tem nada. Precisou de alguém que mexesse no emocional para que essa pessoa ficasse curada. Isto é enfermidade na alma. Isto é enfermidade no subconsciente da pessoa. Eu estava perguntando para Deus, o que acontece com isso? Deus falou comigo, quando a pessoa fica triste, e quando a pessoa guarda alguma coisa na sua cabeça, alguma coisa de ruim, essa pessoa automaticamente entristece. E quando a pessoa entristece, o cérebro solta uma toxina, que eu não sei falar, não sei nada de medicina sobre isso, mas o cérebro solta uma toxina venenosa, e o corpo todo fica enfermo. A maior parte das enfermidades são assim. Eu vou dizer uma coisa para você que você vai entender aonde nós vamos chegar. Um dia eu estava indo para Campo Grande e vi um acidente. E naquele acidente houve 3 vítimas fatais. Os corpos ficaram no meio da pista. Quando eu saí daquele acidente, eu não conseguia correr mais de 80 por hora. Eu não conseguia ultrapassar a velocidade de 80 por hora, porque aquela cena estava muito real dentro de mim. E veio o medo sobre mim. E o medo fazia com que eu não corresse. Então eu andei aí uns 100 quilômetros.
de Campo Grande para Rondonópolis a 100 km por hora. Mas eu, com as pessoas que estavam dentro do carro, nós começamos a mudar o assunto. E começamos a falar de outra coisa, e fomos esquecendo o fato. Quando eu vi, eu já estava em 120 por hora, sem nem perceber. Mas 100 km, enquanto eu estava pensando naquilo, eu estava com medo e eu nem ultrapassava, eu andava atrás de caminhão, porque eu estava com medo por causa da cena forte que eu vi. E muitas pessoas têm ficado enferma. Você sabe por que eles falam que o câncer é hereditário? Fulano morreu, meu pai morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, meu irmão morreu de câncer e eu estou condenado a morrer de câncer. Morre por fé. O fulano tem diabetes, meu pai tem diabetes, tem isso. O fulano tinha epilepsia, o outro ciclano também tinha. Isso é de família. Não aceita uma mentira dessa. Não existe enfermidade hereditária. Não tem essas coisas. Existem fortalezas na mente da pessoa que ocasiona a ele a crer que ele é enfermo. Olha o que Paulo escreve. Paulo escreve em 2 Coríntios. Ele nos dá uma chave para ficar livre. Eu sei que você está perguntando aí, como é que eu fico livre dessas coisas? Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Será que existe alguma fortaleza na sua vida? Será que a falta de dinheiro não é uma fortaleza que precisa ser derrubado? O sentimento de incapacidade, será que não é uma fortaleza? Mas Paulo diz aqui, ele nos dá a chave para ficar livre dessas fortalezas. Se você tem medo de ficar desempregado, medo de ser mandado embora, a primeira pessoa que o patrão vai achar para mandar embora vai ser você. Porque você não vai desempenhar um bom papel, você vai trabalhar inseguro e com medo, e ele vai perceber a sua insegurança, e na hora do facão, quem entra é você. Porque você denuncia aquilo que você é. Derrubamos raciocínios. O que é raciocínio? Pensamentos? Raciocinar. Você pega alguma coisa e fica raciocinando ela na sua cabeça. Pensamento é um e raciocínio é outro. Raciocínio é tudo aquilo que você fica imaginando. Como por exemplo, a mulher que tem um caroço no seio e fica imaginando, bem, eu vou no médico, ele vai falar que é câncer, e aí eu vou ter que fazer uma cirurgia, vou arrancar o seio e vou colocar uma prótese e vou ficar assim. Isso chama-se raciocínio. Você sai numa viagem daqui para Cuiabá, por exemplo, e vai raciocinando, puxa, já pensou se vier um acidente e bater esse carro aqui e amassar tudo? Será que o airbag não vai funcionar? Será que eu vou bater na traseira? Será que esse caminhão vai entrar na minha frente? Isso são raciocínios que devem ser derrubados. Isso é como um imã que atrai aquilo que você está raciocinando. Você quer ver como é que atrai? Abra sua Bíblia no livro de Jó, nós vamos voltar aqui em 2 Coríntios. Eu tinha uma curiosidade muito grande para saber por que Jó, sendo íntegro e justo, ficou enfermo, perdeu tudo que tinha. E descobri no capítulo 3, o Senhor me mostrou no capítulo 3, no versículo 25, o que aconteceu, qual o sentimento que Jó teve para que acontecesse esse fato com ele, de perder tudo, perdeu dinheiro, perdeu filhos, perdeu família, perdeu gado, perdeu funcionários, ficou só na lepra e na cinza. O que é que fez com que Jó perdesse tudo isso? Capítulo 3, versículo 25 diz assim, Jó falando: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Você tem medo? É a chave para acontecer. Você tem medo? Você vê alguém morrendo de câncer, você vai ter medo do câncer? É a chave para você ter câncer. Porque o medo é o único antídoto que anula a fé. E a fé é o único antídoto que destrói o medo. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios, derrubamos o quê? Derrubamos raciocínios.
Esses maus pensamentos que vêm na sua cabeça tem que ser derrubado. Como é que você derruba ele? Você pega um versículo da palavra. Vamos supor que é o medo do câncer. Você pega um versículo da palavra e diz: está escrito, Êxodo 15, 26. O Senhor Deus é o Deus que me sara. Isaías 53, 4 e 5. Ele levou sobre si as minhas enfermidades e carregou as minhas dores. É assim que você derruba o medo do câncer. Você põe a palavra no lugar do medo. Ouça. Derrubamos raciocínio e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, olha essa palavra, cativo, todo pensamento à obediência a Cristo. Você pega os seus pensamentos e põe aonde? Você pensa muita besteira? Qual que você pensa mais? Nas coisas boas de Deus ou nas coisas ruins do diabo? Você tem duas opções nessa manhã. Ou você vai, a partir de hoje, pensar nas coisas boas de Deus: paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, amor, riqueza, gozo, paz, alegria. Ou você vai pensar tristeza, angústia, doença, opressão, depressão, medo, tormento, enfermidade, escassez, pobreza. Qual das duas linhas você vai pegar hoje? Você vai pensar nas coisas que o diabo quer lançar na sua mente, ou nas coisas que o Espírito de Deus lança na sua mente? Aonde fica o seu pensamento? Pois o apóstolo Paulo diz que nós temos que pegar, fazer cativo o nosso pensamento, a obediência a Cristo. Deixa eu te falar para você como é que é o seu pensamento e o meu pensamento. Vou te fazer uma pergunta para você em casa. Você consegue andar no meio fio? Você está me dizendo: é claro, irmão Célio, eu ando 100 metros no meio fio. Então vou fazer um desafio para você. Anda no guarda-mão da ponte do Rio Vermelho, que é mais largo do que o meio fio. O medo te derruba lá dentro. E você pode ter certeza, você não cai para o lado da ponte, você cai para o lado da água. O medo te puxa para lá. Chega no guarda-mão da ponte e observa, você fica com medo só de olhar. A sua mente te leva à derrota, se você aceitar a condição que é imposta pelo inimigo na sua vida. Ele tenta colocar medo em você, e Jesus tenta colocar a palavra dele em você. Eu sou seu Senhor, seu Salvador, não temas, eu estou contigo, fica firme. Não temas, tem essa palavra na Bíblia por todos os lados que você olhar. 365 vezes está escrito na Bíblia: não tema, uma por dia para você. Então o que você tem mais ficado? Com o que você tem ficado? Com a sugestão maligna do diabo, ou você tem ficado com a palavra de Deus? Então pega os seus pensamentos negativos, destrói eles, bane eles da sua mente. Daqui a pouco você diz assim: pastor Célio, eu não vejo, quando eu vejo eu estou pensando. Quando você vê você pensar, você desliga ela rapidamente. Diz: eu não vou pensar essas coisas ruins para mim de jeito nenhum. Fraqueza, pobreza, doença, falta, escassez, não vou pensar isso não. Eu vou pensar que o meu Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse enriquecido. Aprenda a dominar a sua mente, a pôr a sua mente prisioneira de Cristo, a pôr a sua mente firmada na palavra. Você vai ver que você vai viver dias tranquilos. Outra coisa que está matando a maior parte das pessoas: preguiça. Você sabe o que é isso? Preguiça. Tem gente que adoece de preguiça. Um chega para mim e diz: pastor Célio, eu estou esperando um emprego. Olha, Deus pode mandar um emprego para mim. Eu falo: mas irmão, tanto de emprego que tem por aí. Levanta nessa condição e diz: amanhã eu vou trabalhar. E chega. O detalhe é o seguinte: a maior parte chega e não quer trabalhar. Eles querem saber quanto é que vai ganhar primeiro. Patrão, o negócio é o seguinte: quanto é que eu vou ganhar? Você vai ganhar. Vamos ver seu serviço. Não, eu estou precisando ganhar e é de 800 para lá. Eles não querem saber do trabalho. Todo mundo está acostumado, a maior parte do povo brasileiro, eles têm sido acomodados nos últimos tempos.
tem povoado as cidades e tem vivido numa vida assim de, sei lá, por isso que aumentou tanto a bandidagem, a marginalidade, porque o povo acha muito mais fácil enfrentar um revólver ali para roubar alguma coisa do que ir trabalhar. E o trabalho dignifica o homem. Então dos maiores problemas que tem aparecido no meio do povo chama-se preguiça. Poucas pessoas querem trabalhar. Se você falar com a pessoa, outro dia eu fiz um teste com uma pessoa que chegou aqui no salão do ministério. Essa pessoa chegou e falou: pastor, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu estou desempregado. Eu falei: o que você faz? Ele falou: sou servente de pedreiro. Eu falei: quanto você ganha por dia? Eu ganho R$15. Eu falei: então eu vou te pagar 20, para você ficar aqui no salão do auditório, orando das 8 às 11 e da 1 às 5. Todo dia eu te pago R$20. Ele aceitou o primeiro dia. Tá bom. Eu falei: você pode sentar nas cadeiras aqui e ficar quietinho, não incomoda ninguém. Senão eu vou chamar sua atenção, não incomoda ninguém, fica quietinho aqui. E aí você tem água gelada para tomar, tem um ventilador para te refrescar, e você fica das 8 às 11, da 1 às 5. Primeiro dia ele chegou 8 horas. Eu dei os R$20 para ele. Falei: vou te pagar adiantado, para você almoçar já. E ele começou, quando foi 10 horas, ele falou: pastor, o negócio é o seguinte, o meu primo está fazendo uma mudança, e eu precisava ajudar ele. O senhor me libera das 10 até as 11 aqui, porque eu pego esse período e faço a mudança do meu primo. Tá bom. Ele chegou 3 horas da tarde. E aí ele olhando para mim, estava assustadinho. E pastor, eu atrasei um pouquinho por causa do meu. Eu falei: não tem nada não, continua orando agora até as 5. E ele ficava parecendo que ele tinha coceira. E sentava, levantava, deitava. Eu falava: levanta suas mãos para cima, aqui uma Bíblia aqui, vai ler ela. E ele sentava, levantava e mexia e virava. No outro dia, quando ele foi chegar, era 10 horas. Eu falei: opa, e o seu serviço? Pastor, foi o seguinte, sabe, lá em casa estava faltando umas coisas que eu precisava comprar, e eu tive que sair para comprar. Até eu estava falando com o senhor assim: se eu puder me arrumar os 20 agora antes do almoço, porque depois do almoço me deu vontade de levar ele para olhar na delegacia, falar que você vai comer e ficar trancado, preso, seu preguiçoso. A preguiça está matando muitas pessoas. Tem um versículo em Provérbios que diz assim, se eu for lá fora, o leão me come. Às vezes não tem disponibilidade nem para abrir a boca e falar, e sair, e trabalhar, e ser digno do que você come. A Bíblia diz que o que não trabalha, que não coma. Então a preguiça também tem adoecido pessoas, e eles têm querido viver na malandragem, no jeitinho brasileiro que fala, que eu acho que o jeitinho brasileiro, as nossas origens são de povo trabalhadores. Isso tem adoecido o povo. Esse raciocínio tem que ser derrubado. Tem alguém que está me ouvindo aí agora, que é o seguinte: passa o dia inteiro com a cara na televisão, desempregado, pai de família. Você é um pai de família, passa o dia inteiro olhando para a televisão em casa. Uma hora dessa a mulher joga um balde de água nos seus pés. Marido, você que está me ouvindo, vai lutar pela sua vida, pelo seu trabalho, por uma vida digna. Dá boa vida para a sua família, para os seus filhos. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos ser um povo aguerrido, trabalhador. Põe o pé que o Senhor dá. Quando Deus deu Jericó, deu a terra de Canaã para os filhos de Israel, falou: vai lá e coloca o pé. Mas o Jordão estava transbordando. Mas o povo de Israel, sob a palavra de Deus, colocaram o pé. Quando colocou o pé para caminhar, o rio Jordão abriu, e eles passaram, atravessaram para a terra prometida, e foi vitória. Está precisando você levantar do comodismo, sair desse negócio de todo doentinho. Para com esse negócio. Estou ouvindo você falar aí. Pastor César, você não sabe o que eu tenho sentido. É claro, uma dor puxa a outra, um medo puxa o outro, um sentimento de derrota puxa outra derrota. Sai dessa condição, entra na oração, entra na fé, entra na prática da palavra. Você vai ver Deus agir na sua vida. Deus só está esperando você. A parte dele está feita, dá seu passo. Toma posse do que é seu, que já foi dado pela fé. Mas aquele que não ora, aquele que não pratica a palavra, esse é pisado por todo mundo mesmo. Mas aquele que ora, aquele que pratica a palavra, aquele que não fica no comodismo, esse é mais que vencedor em todas as coisas. Esse tem testemunho para contar. Então, amado, talvez você deve estar dizendo assim: poxa, o pastor Célio hoje está bravo. Não,
Eu sou bravo com as obras do diabo, essas eu não aturo. Porque Deus preparou em Cristo Jesus todas as coisas para você e para mim. Já está tudo pronto. Quando Jesus morreu na cruz, sabe o que Ele falou? Está consumado, está pronto para você. Mas você tem que dar um passo para Ele. Por isso que Ele chama, vinde a mim, porque eu vou te aliviar. Dá um passo para Jesus. Não aceita nada que se diz derrota. E você vai ver como é que você vai viver livre a partir de hoje. Toma posse da vitória. Toma posse de uma vida nova. O Evangelho não é uma brincadeira. O Evangelho é coisa séria e é para ser praticado. Se tem uma coisa que agride Deus, chama-se falta de fé. E quem não tem fé, não põe o pé na estrada. Levanta da sua cama hoje, vai sorrir. Está doendo, sorri com dor. Qual que é melhor, sorrir ou chorar? Lembra, se você chorar, você libera uma toxina que acaba de estragar o resto do corpo. Se você sorrir, você libera uma toxina que restaura todo o corpo. Foi o que nós lemos lá em Provérbios. Na carta de João, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No versículo 18 do mesmo capítulo, João escreve assim: no amor, quem é o amor? Deus. Ele diz no versículo 8, Deus é amor. E no versículo 18 ele diz: no amor não há medo. Se você está com Deus, se você tem certeza que as suas práticas têm agradado a Deus, o primeiro sentimento que você tem é a liberdade. Você não tem medo. O medo vem para aqueles que estão fora de Deus. Aqueles aonde você tem medo, naquele lugar, naquela área você não tem fé. E olha o que acontece. No amor não há medo. Se eu estou em Deus, eu não tenho medo. Claro, se eu estou com o maior, como é que eu vou ter medo? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. Quem tem medo está sempre atormentado, está sempre desinquieto. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor, não é aperfeiçoado em Deus. Amados, entenda isso. Quando você tem uma prática de justiça em Deus, quando você tem períodos de oração, quando você tem períodos de comunhão com Deus, períodos de leitura da palavra, períodos que você vem à igreja, períodos que você tira tempo sozinho para ficar com Deus, a primeira coisa que some de você é o medo. Pode estar acontecendo o que for, você não tem medo. Porque a comunhão com Deus, a primeira coisa que ela faz é lançar fora o medo. Você tem certeza de que Deus é contigo, porque você tem que ter certeza que você está agradando a Ele. Se você está agradando a Deus, você não precisa ter medo nenhum, porque Ele cuida de você. Porque o medo é uma falta de comunhão com Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu filho, até os 9 anos de idade, ele queria dormir comigo e com a mãe dele na cama. E nós tínhamos que falar para ele: filho, você já está grande, vai dormir na sua cama. Não, mamãe, eu estou com medo. Aí nós começamos a ensinar ele. Falar: então tá bom, nós vamos para a cama com você e nós vamos orar. E nós ensinamos ele a orar assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então ele ajoelhava na cama, nós ajoelhava do lado dele e falava: vamos repetir: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E nós falava: filho, o anjo do Senhor está ao seu lado, acampando ao seu redor. E nós fomos falando para ele a tal ponto dele convencer que o anjo do Senhor estava do lado dele. Há um tempo atrás, ele ia para a escola e viu uma turma de menino e disse assim para ele: vamos dar uma surra nesse guri? E ele disse: vocês não tem como me bater, porque o anjo do Senhor acampa ao meu redor.
Os guri falaram: ei, ele é crente, vamos embora. Ele foi livre, porque desde os 9 anos de idade, ele já orava: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A fé dele livrou ele. Então, se você tem comunhão com Deus, se você leva uma vida de oração, se você levanta de manhã, você tem um período com Deus. Se você levanta, dorme e tem um período com Deus, vai dormir antes de dormir, na hora do almoço, à tarde, o tempo que você tem disponível, em vez de você estar procurando o que fazer, você vai ter um tempo com Deus. Você confia que Deus não te deixa faltar nada, você confia que Deus não te deixa enfermar, você confia que Deus te faz triunfar em qualquer circunstância. Mas quando nós não temos essa comunhão com Deus, então nós temos medo, porque a distância nossa com Deus faz com que nós tenhamos medo. Assim eu ensinei o meu filho, desde os 9 anos de idade, até agora os 14 anos. E ele tem sido livre do medo. A cada dia mais ele tem crido que o anjo do Senhor acampa ao redor dele. O que tem feito você perecer é a falta de comunhão com Deus. Mistura com Deus, anda com Deus, porque Deus é amor. E o amor é que lança fora o medo. Quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais você anda em amor. E mais o amor de Deus arranca do seu coração todo medo. Para e pensa. Analisa hoje, nesta manhã, do que é que você tem medo? Ali está uma porta aberta para Satanás, o inimigo das nossas almas, entrar e nos afetar. No lugar que nós temos medo, nós não temos fé. E aonde nós temos a fé, nós não temos o medo. Tenha uma comunhão íntima com Deus. Tenha uma perseverança na palavra de Deus. Por você sozinho. Não importa que os outros não vejam você orando, ou você tendo o seu período de comunhão. Uma coisa eles vão ver: que você não tem medo de nada, que você é mais que vencedor. Pare e pensa nessas coisas. Analise hoje, aonde é que está o seu medo? Já foi embora pela presença do Senhor. Quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de ser, quando tenho medo de não tentar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Estamos recebendo uma pergunta de um telespectador que diz assim: no Salmos 46:10 diz que devemos aquietar e saber. Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que significa aquietar? Eu ficar calado? Eu ficar quieto num local? Você pode observar que as suas atitudes, primeiramente, antes de você ter uma atitude, você tem um pensamento e depois você tem uma ação. Esse aquietar significa que todas as suas ações, em termos dos problemas que você estava passando, sejam paradas. E você possa levantar as suas mãos e declarar a Deus aquilo que você crê.
Em qualquer circunstância, adversidade financeira, adversidade, saúde, por exemplo. Quando você aquieta, você deixa aquela situação de lado e vai para Deus. Isso não importa se seja caminhando, ou correndo, ou conversando, ou falando, contando que você deixa aquela situação. É tipo assim, eu vou deixar esse problema para me resolver depois. Para de pensar nele e vai para o colo de Deus. Lá você consegue aquietar-se. Na presença de Deus, você deixa todos os seus problemas e ali você está quieto com Deus. Aquietar é estar na presença de Deus. Aí você vai saber que Ele é Deus. Se não aquietar com Ele, você nunca vai saber que Ele é Deus. Alguém nos faz uma pergunta assim: a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está escrito em João 8,32. Então, por que tem tanta gente que conhece a palavra há tanto tempo e não muda? Boa pergunta, né? Porque ele conhece só a palavra. Ele não conhece o Deus da palavra. A Bíblia pode ser lida por qualquer pessoa. Ela pode ser lida e é lida por todo tipo de pessoa. Mas conhecer a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pergunta para a pessoa: escuta, o que Jesus fez depois que ele foi batizado nas águas? Eu não sei. Ele jejuou. Pergunta: escuta, como é que Jesus fez quando ele orou para expulsar o demônio? Eu não sei. Como é que Jesus orou para o enfermo? Eu não sei. Você não tem a verdade revelada no seu espírito. Você tem duas áreas. Aliás, o homem é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo, matéria. Alma, sentimento e emoções. E espírito, sua verdadeira vida. O espírito que veio de Deus e volta para Deus. Quando você conhece a verdade na alma, ela não tem nenhum efeito para você. Mas quando você conhece a verdade no Espírito, ela causa um efeito muito grande em você. Tudo aquilo que você crê acontece, porque é uma verdade. Veja bem um homem que conheceu a verdade. Elias conheceu a verdade. Ele sabia que Deus era poderoso para reter chuva no céu, então ele orou. E durante 3 anos e 6 meses não caiu uma gota d'água na terra. Ele conheceu a verdade. Sabia que se ele orasse, Deus fazia na vida dele. A maior parte das pessoas não muda, porque eles conhecem a verdade aqui na cabeça e não conhecem a verdade no seu coração. A verdade no coração ninguém tira, e na cabeça chega outro e dá outra opinião, e você fala: sabe o que é mesmo? Alguém diz: olha, eu estava lendo nos pergaminhos, não sei aonde, Jesus não foi crucificado, não. Jesus morreu, foi apedrejado. Aí, será que é mesmo? Aí você para: poxa, será que Jesus morreu, foi apedrejado? Bem, eu acho que até tem sentido, né? Ele foi levado lá para o monte onde tinha muita pedra. Talvez ele foi. Isso é uma pessoa que não conhece a verdade. Ele não tem convicção daquilo que está escrito. Quem conhece a verdade tem convicção do que está escrito, e ele não arreda o pé para lado nenhum. Ele fica firmado na verdade, até que a verdade se manifeste na vida dele. Essa é a diferença. Quem conhece a verdade é liberto, e quem não conhece a verdade é preso. Aí você sabe quem conhece a verdade e quem não conhece. Quem lê Bíblia não significa que conhece a verdade, significa que lê Bíblia. Mas quem conhece a verdade vive livre. Há muitas pessoas que estão deixando a vida passar, estão deixando de ser felizes, porque lançaram uma âncora da alma num lugar bem profundo e não tem como ir para frente. Tem pessoas que não conseguem esquecer o parente que foi embora, a pessoa amada que o Senhor levou para a glória. E aí são lançadas âncoras, chamadas âncoras da alma. São lançadas âncoras no oceano muito profundo. Se você não recolher essas âncoras que você lançou no passado,
você jamais pode sair de onde você está. O Senhor quer que você, nesse dia de hoje, recolha todas as âncoras, segue o seu curso. O vento está soprando para a terra firme, para um lugar de descanso, para um lugar de paz. Inça suas velas, recolha suas âncoras, âncoras de alguém que morreu e você está preso lá ainda, âncora de alguém que te deixou e você ainda está preso naquela condição ainda, âncoras de uma vida financeira equilibrada e agora uma vida difícil e você está preso na condição ainda do passado. Quantas âncoras você tem imersa na sua vida? Será que hoje não é dia de aproveitar o vento do Espírito e levantar essas âncoras e colocar essas âncoras dentro do navio e levantar e içar velas e pegar o curso para a terra firme? Deus tem uma terra firme para nós, chamado Reino de Deus. Mas muitas pessoas estão presas no passado. Muitas pessoas estão presas em circunstâncias do passado, em amor não correspondido, em perdão que não foram dados, em circunstâncias lá atrás. Levanta essas âncoras hoje, em nome de Jesus. Levanta todas elas e deixa o vento soprar seu barco para a terra firme. Deixa o vento levar você para onde o Senhor quer. João 3,8, Jesus disse: o vento sopra aonde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento está soprando, amados. Deixa esse vento te levar. Mas a âncora talvez que você tem lá no passado está presa lá no meio das pedras, lá na profundidade. Alguma situação que tem pendente para trás, falta de perdão. Talvez é uma pessoa que você não conseguiu perdoar. Talvez é alguém que você não consegue esquecer. Talvez é um aborto que você fez e até hoje você carrega na consciência. Tudo isso são âncoras do passado que está impedindo você de deixar que o vento te sopra para o reino de Deus, para a terra firme. Pare e pensa nessas coisas. Será que não está na hora de você levantar as suas âncoras? Deixar o passado onde ele está? Deus te chama para uma vida nova. O vento está soprando, o Senhor está soprando sobre a sua vida, mas as âncoras lá atrás não deixam com que você vá nem um passo sequer. Corta elas. Se você não der conta de remover elas, corta elas da sua vida. Faça um marco. Paulo disse, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as âncoras velhas já passaram, e eis fez novo. Pare e pensa nessas coisas. Deixa o vento te levar. Mas para o vento te levar, você precisa flutuar sem nenhuma amarra na profundidade. Talvez na profundidade da sua alma tinha uma âncora hoje, mas eu oro em nome de Jesus que essas âncoras sejam cortadas em nome de Jesus, para que o vento te leve a pastos verdejantes, as águas tranquilas, aonde a sua alma será refrigerada. Deixa o passado lá no passado. Amém? Pare e pensa nessas coisas. Você foi gerado em Cristo Jesus para viver feliz. Deus seja louvado pela sua vida. Deixa o vento soprar sobre as suas velas agora e levar você para a terra firme, para um lugar de descanso. Amém? O Senhor te abençoe e te guarda no nome de Jesus.